Hoje nós estamos aqui com um programa especial falando sobre o trabalho devocional, a prática devocional às deidades, sobretudo na Wicca. Se você quer participar do nosso programa, se você quer tirar a sua dúvida sobre a temática desse programa, aí do ladinho do nosso chat, da telinha de onde nós estamos aparecendo, tem o nosso chat. É só você digitar o seu nome, o seu e-mail e colocar a sua pergunta. Eu vou deixar o último bloco para eu responder todas as perguntas. Eu já tenho aqui algumas perguntas de algumas pessoas. No último bloco, né, a gente tem esse bloco daqui a pouquinho, temos mais um. Eu vou deixar então para responder todas as suas dúvidas. Então, se você tem alguma dúvida sobre como trabalhar com uma deidade, como cultuar, se o que você está fazendo é correto, não é correto, se você está indo pelo caminho certo, vai mandando as suas perguntas. Não se encabule não fique tímido não. Digita aí e eu vou no último bloco então responder as suas perguntas. Como eu falei, são muitas pessoas aqui perguntando e não vou durante o decorrer do programa responder as perguntas, que a gente vai sair do foco, né, da linha geral do programa, que é dar as informações sobre o trabalho com as deidades, mas aí no último bloco eu respondo a sua pergunta. E como a gente estava falando no bloco anterior, nós estávamos falando de como nós nos aproximamos de determinadas deidades ou como determinadas deidades se aproximam de nós. Então nós falamos sobre os deuses pessoais, nós falamos sobre os deuses aliados, sobre deuses temporários, sobre os deuses que se aproximam de nós através da nossa etnia, da nossa ancestralidade, sobre deuses que se aproximam de nós através do nosso lado profissional, né? Agora eu gostaria de ir para um tema que seria como que nós começamos a estabelecer a relação com essas diferentes deidades. Não é porque eu vou escolher uma deidade que é aquela que eu vou desenvolver uma relação mais profunda, de amor, de carinho, de amizade, de relação mesmo, né, de devocional profunda no decorrer da minha vida, que eu não posso cultuar outras divindades, né? Existem determinadas deidades que inclusive regem campos da natureza humana, campos da vida muito específicos e que uma hora ou outra eu terei que me deparar com aquela deidade para resolver aquela situação, para entender melhor aquele problema, né, ou aquela situação específica. Então, na Wicca a gente trabalha muito com o conceito de oferendas às nossas deidades. As oferendas em si, elas têm duas características que são necessárias nós salientarmos e nós observarmos e ponderarmos quando nós formos nos relacionar com uma deidade. A oferenda ela pode ser porque nós estamos, através daquela oferenda, dedicando o nosso amor à deidade, expressando o nosso carinho, a nossa devoção, expressando a nossa deferência àquela deidade, e eu posso fazer uma oferenda sem querer nada em troca, né? Ou existe aquilo que a gente chama de culto da barganha, que seria você oferece alguma coisa a uma deidade esperando algo em troca, pedindo para que ela faça algo em troca a você. Você precisa ponderar nessas duas formas de oferendas, nessas duas formas de relação, de acordo com o relacionamento que você deseja estabelecer com aquela divindade, né? É claro que se eu estiver estabelecendo um relacionamento que eu desejo que tenha uma longa duração, né, obviamente eu devo fazer essas oferendas sem esperar nada em troca, sem desejar nada em troca, simplesmente expressando o meu amor, o meu carinho, como eu falei anteriormente, a minha deferência àquela deidade. Se é uma divindade que eu sei que eu não vou estabelecer uma longa relação, não existem muitas coisas que me chamam naquela deidade, mas que eu preciso trabalhar com ela em um momento específico da minha vida, porque ela rege um campo da natureza humana, ou um campo da vida que eu preciso trabalhar, que eu preciso desenvolver, ou que eu preciso conhecer e entender melhor, o culto da troca, né? Eu ofereço algo a uma divindade para que ela me retribua algo, né, em decorrência, ele funciona perfeitamente bem. E o que são essas oferendas, gente? É necessário a gente salientar que na Wicca não existe nenhum tipo de sacrifícios de sangue ou coisas nesse sentido. E se você ouvir alguém dizer algo nessa linha, né, você pode ter certeza que você está se deparando com uma pessoa que não pratica essa expressão da religiosidade seriamente, que não pratica a Wicca de forma séria, e que está querendo, na realidade, só, né, aparentar algo extravagante para parecer mais sério ou mais entendido no assunto do que outras pessoas.
A Wicca é uma religião de amor incondicional à natureza. Então, qualquer ato de degradação à natureza e, sobretudo, de sacrifícios animais, eles são inconcebíveis dentro da Wicca. Existem, obviamente, religiões que ainda trabalham com sacrifício de sangue, apesar de serem uma minoria, mas a Wicca não é uma dessas religiões, até porque o sacrifício ele tem uma simbologia muito específica, e dentro da vida que nós temos atualmente, né, que nós desenvolvemos atualmente, o sacrifício de animais, o sacrifício de sangue, ele seria sem sentido nenhum, né? Por quê? O que acontece? Antigamente as pessoas faziam esses tipos de sacrifícios porque elas dependiam basicamente da caça, né? E o sacrifício em si, ele honrava o espírito do animal. Existiam rituais em que a pessoa, quando ela ia até a floresta, caçava aquele animal e voltava para a tribo, ela arrancava os chifres do animal, colocava sobre a sua cabeça, dançava uma dança imitando os movimentos do animal, reverenciando a alma daquele animal que teria morrido para que ela pudesse sobreviver. Dentro do nosso contexto atual, nós não somos mais caçadores, né? Então fazer esse tipo de sacrifício, ele seria sem sentido. E o sacrifício, anteriormente também, ele era de igual para igual, né? Você ia para o meio da floresta e você arriscava a sua vida para sacrificar um animal, para trazê-lo para a tribo, para que ele pudesse alimentar a tribo e para que você pudesse também fazer a oferenda aos seus deuses. Então ele era feito de igual para igual. Hoje em dia isso não existe mais. Quem é que vai para o meio da floresta para fazer um sacrifício e trazer, né, o animal para sua casa ou para sua comunidade? Ninguém faz isso. Então a Wicca ela trabalha com uma ressimbolização do sacrifício, que seriam sacrifícios através dos nossos atos, sacrifícios através das nossas ações, sacrifícios simbólicos através da oferenda de uma flor, de sementes, de frutas. São sacrifícios simbólicos, e nós abominamos qualquer tipo de sacrifício que envolva sangue ou qualquer coisa nesse sentido. Então, se alguém te incentivar a fazer isso, por favor, denuncie essa pessoa à polícia, tá? Mas as oferendas, elas são como eu estava falando, né? Oferendas de coisas que nós encontramos na natureza. Então, nós podemos oferecer a uma deidade água, nós podemos oferecer a uma deidade frutas, flores. É claro que é importante você entender e conhecer a natureza daquela deidade para que você ofereça àquela deidade alguma coisa que tenha a ver com a simbologia daquela deidade. Então, por exemplo, se eu estou trabalhando com uma divindade ígnea, né, uma divindade do fogo, é importante que as minhas oferendas elas se baseiem exatamente na natureza daquela deidade. Então, por exemplo, velas é uma maneira muito inteligente de eu cultuar e de eu fazer uma oferenda àquela deidade, queimar determinados alimentos, queimar determinadas ervas. Isso me aproxima daquela deidade, porque nós acreditamos que os deuses, na realidade, eles são a natureza deificada. Quando eu estou invocando Brigitte, quando eu estou chamando Brigitte, que é uma deusa celta do fogo, mas também é uma deusa da água e é uma deusa das ervas que curam, eu, na realidade, estou cultuando e celebrando essa divindade, essa força divina que reside nesses elementos. Brigitte é o fogo, Brigitte é a água, Brigitte é as ervas que curam. Brigitte não é um espírito, não é uma pessoa que veio para a Terra, teve uma história, morreu e foi deificada. Brigitte é a natureza deificada. E assim sucessivamente com todas as outras deidades, né? Afrodite é o mar, é a espuma do mar. Hermide, que é uma deusa celta das ervas que curam, é as próprias ervas que curam, né? Zeus é o próprio céu, é o próprio trovão. Nós, como seres humanos, que criamos e inventamos histórias porque somos seres que dependemos dessa simbologia antropomórfica para poder nos relacionar melhor com essas coisas que estão além do nosso entendimento. Mas os deuses, na realidade, são a própria natureza, são a própria força da natureza. Então, é claro, quando eu ofereço à natureza alguma coisa que faz parte daquela essência da divindade que eu estou cultuando, é como se eu estivesse devolvendo a ela, concedendo a ela mais poder, devolvendo alguma coisa que pertence a ela.
né? Então, quando você for trabalhar com uma deidade, é importantíssimo que você compreenda aquela deidade, que você entenda aquele Deus, que você saiba exatamente quem é aquela deidade que você está se aproximando. E para que isso aconteça, é óbvio que você tem que se aproximar dessa divindade de uma maneira tríplice, né, que eu sempre digo. De maneira física, que é você indo aos lugares da natureza ao qual aquela deidade pertence, onde a energia daquela deidade está concentrada. Então, se eu vou, por exemplo, trabalhar com Dano, que é uma deusa da terra, é importantíssimo que eu esteja em locais onde a natureza daquela deidade esteja concentrada, onde a força daquela deidade esteja concentrada. Nos campos, nos bosques, nas grandes montanhas, por exemplo, né? Ísis, que é uma deusa de todas as coisas, então é muito mais fácil de eu me relacionar, porque qualquer coisa está relacionada a Ísis, né? Mas ela é uma deusa que estava diretamente ligada às cheias do Nilo, por exemplo. Claro que no Brasil nós não temos o rio Nilo, mas eu posso ir a qualquer rio, porque todas as águas se encontram, e eu então posso me aproximar fisicamente daquela deidade. Quando eu chego nesse local, é importante que eu feche os meus olhos, eu me concentre, eu tente sentir a presença daquela deidade e perceber como é que aquela deidade fala comigo, de que maneira ela se expressa, né, na natureza ao meu redor. Isso faz com que eu consiga entender melhor a natureza dessa deidade. É necessário que eu me aproxime dessa deidade mitologicamente, então que eu use as histórias, os mitos que os povos da humanidade utilizaram para traduzir aos humanos o que aquela divindade rege, qual é o campo de ação daquela deidade. E é claro que é importantíssimo, é primordial eu me aproximar dessa deidade de uma forma emocional também. Então, o que é isso? É desenvolver esse laço de amizade que eu estava falando, desenvolver essa relação contínua, essa relação forte e inquebrantável, como se eu estivesse desenvolvendo uma relação com um amigo para toda a vida, né? Que é o que os deuses, na realidade, se tornarão e serão. Eu vou para o intervalo, porque já estou aqui no meu deadline, mas daqui a pouquinho eu volto para responder suas perguntas, finalizar o tema e responder suas perguntas. Vai enviando as perguntas para a gente.